Quando você imagina um gangster da era da proibição, provavelmente pensa em metralhadoras Tommy, ternos risca de giz e guerras territoriais brutais. Mas e se eu lhe dissesse que a parte mais fascinante sobre esses caras não eram os crimes que eles cometeram, mas os hábitos completamente bizarros, chocantemente estúpidos e francamente estranhos que eles tinham nos bastidores? Estamos prestes a expor os 33 hábitos de gangsters mais estranhos que provam que os homens mais temidos da história também eram alguns dos mais ridículos. 1. Então você acha que a prisão é para ser uma punição? Que fofo! Para gangsters de alto escalão, ser sentenciado era menos como ir para a prisão, e mais como fazer check-in em um resort all-inclusive fortemente fortificado, onde os guardas eram seus mordomos. Eles tinham o hábito de transformar suas celas em apartamentos de luxo, que fariam um agente imobiliário de Manhattan chorar de inveja. A cela de Al Capone, por exemplo, parecia menos uma prisão e mais o escritório de um avô rico depois que ele ganhou na loteria. Estamos falando de carpetes felpudos, poltronas elegantes e um rádio que custava mais do que o carro do diretor da prisão. Eles recebiam jantares gourmet de bife, fumavam os melhores charutos e, basicamente, administravam seus impérios criminosos através de um serviço de mensageiros bem pagos de guardas prisionais. É a jogada de poder definitiva. Você não está apenas acima da lei. Você está redecorando sua sala de espera e fazendo com que seus funcionários lhe tragam chinelos. 2. Alguns gangsters tinham um talento para a mesquinharia que poderia ganhar ouro olímpico, como o estranho hábito de enviar flores para os funerais de pessoas que eles absolutamente odiavam. Mas não quaisquer flores. Estamos falando de explosões florais gigantescas e exageradas que gritavam: "Sinto muito pela sua perda, e também posso tê-la causado." Um cara enviou um arranjo de 1,80 metros de altura em forma de dedo médio feito de rosas. Outro enviou orquídeas soletrando. Ele deveria ter se esquivado. Isso não era simpatia. Isso era provocação de gangster com pétalas. Imagine ser o pobre diretor de funeral tentando colocar um buquê que parecia ter vindo de um casamento da máfia que deu errado. E a melhor parte? Esses caras assinavam os cartões. Sem mistério. Sem sutileza. Apenas pura e gloriosa zombaria envolta em dipsófila e agressão passiva. 3. Imagine isto, um grupo de caras chamados Knuckles, Frankie, duas vezes, e Jimmy, a Doninha, cuja ideia de cultura é saber qual arma faz o barulho mais alto, são forçados a assistir a uma ópera de 3 horas. Isso não era uma piada, era um evento corporativo obrigatório para algumas famílias da máfia. Os chefes, desesperados para parecerem sofisticados, tinham o hábito de arrastar seus capangas para a ópera para absorver um pouco de classe. Você pode simplesmente vê-los, suando em seus smokings, inquietos e tentando parecer profundamente emocionados com um dó agudo, tudo isso enquanto pensam no cara, que precisam eliminar depois do espetáculo. Você quase pode ouvir o chefe sussurrando: "Pareça fascinado por Puccini, ou você vai ser o final trágico desta ópera." Foi a tentativa mais desajeitada e dolorosa de rebranding da história. 4. Você pensaria que homens que construíram impérios, com lógica fria e dura, confiariam em seu próprio julgamento, certo? Não. Eles tinham o bizarro hábito de terceirizar suas decisões de negócios mais críticas para videntes e cartomantes. Esqueça os analistas de Wall Street. Esses caras tinham Madame Olga na descagem rápida. Estamos falando de assassinos impiedosos, sentados em uma sala mal iluminada, perguntando seriamente a uma mulher com uma bola de cristal se as estrelas estavam alinhadas para um tiroteio drive-by. "Madame Zora, devo investir nesta destilaria ilegal? Ou Mercúrio retrógrado vai atrapalhar minhas margens de lucro?" Esses homens não confiariam em suas próprias mães com a localização de seu esconderijo secreto, mas apostariam toda a sua operação em uma leitura de cartas de tarô. É um nível impressionante de paranoia, que prova que, no fundo, eles sabiam que suas vidas estavam a apenas uma terça-feira aleatória e azarada de distância do desastre. 5. A vaidade dos gangsters era fora de série.
E eles tinham o hábito de colocar suas iniciais em tudo. Camisas de seda, carros chiques, claro. Mas a verdadeira ostentação, mandarem monogramar suas armas. Isso mesmo, eles pagavam a mais para ter suas iniciais elegantemente esculpidas no cabo de madrepérola da pistola, que iriam usar para cometer um crime. Este é um nível de audácia do tipo, segura minha cerveja, que é simplesmente de tirar o fôlego. Não é apenas cometer um crime, é autografá-lo. É como um ladrão de banco pichar seu nome completo na porta do cofre. Isso derrota completamente o propósito de ser um criminoso, mas era a jogada de poder narcisista definitiva. A mensagem não era apenas "você está morto", era "você foi morto por alguém com gosto" e um julgamento muito questionável. 6. O carro de um gangster não era apenas um carro. Era um quarto do pânico sobre rodas com um motor V8. Eles tinham o hábito de mandar construir seus Cadillacs sob medida para se tornarem fortalezas móveis. Estamos a falar de vidro à prova de bala tão espesso que mal se conseguia ver através dele. Placas de aço blindadas nas portas e mais compartimentos secretos do que o casaco de um mágico. Tinham compartimentos escondidos para metralhadoras Tommy, painéis rebatíveis para atirar para trás e, por vezes, até dispensadores de óleo escorregadio. Isto não era Pimp My Ride. Isto era Pimp My Hearse in Advance. Personaliza o meu carro funerário antecipadamente. O famoso Caddy de Al Capone era pintado da mesma cor verde dos carros da polícia, apenas para adicionar outra camada de confusão e ameaça pura e não adulterada. Era a declaração máxima. Podes tentar matar-me, mas eu já gastei uma fortuna para te tornar isso muito, muito inconveniente. 7. A primeira regra para ser um criminoso é manter um perfil discreto. Estes tipos pegaram nesse livro de regras, atearam-lhe fogo e usaram-no para acender os seus charutos no meio da discoteca mais chique da cidade. Eles tinham o hábito de ser ridiculamente públicos. Não estavam escondidos num armazém sujo, estavam na primeira fila dos maiores combates de boxe. Dominavam as melhores mesas nos restaurantes mais populares e tinham as suas fotos nos jornais com políticos sorridentes. Era a estratégia de se esconder à vista de todos. Não pode ser visto apenas como um bandido se estás constantemente a conviver com juízes e estrelas de cinema. Era uma demonstração de poder desafiadora e frontal que gritava aos polícias e aos seus rivais: eu sou o personagem principal desta cidade. Vocês estão todos apenas a viver no meu mundo. 8. Al Capone, o homem que deu a Chicago o seu PhD em assassinato e caos, tinha uma atividade secundária muito estranha. Ele era obcecado por leite. Não, a sério. Aparentemente, um membro da família ficou doente por causa de leite estragado, e Capone levou isso para o lado pessoal. Então, ele comprou uma leitaria e tornou-se o defensor da saúde pública mais aterrorizante da história. Ele persuadiu a cidade a colocar datas de validade em cada garrafa de leite. Conseguem sequer imaginar essa conversa? Ouça, senhor presidente da Câmara, a saúde pública é muito importante para mim. Se não aprovar esta lei de segurança do leite, a sua própria saúde poderá expirar. Ele usou as suas táticas mafiosas habituais para esmagar toda a concorrência, criando um monopólio de laticínios construído sobre ameaças. Ele estava literalmente a tornar crianças órfãs com uma mão e, com a outra, a garantir que o seu leite de pequeno almoço era seguro e cheio de cálcio. O homem era uma contradição ambulante, falante e assassina. 9. Quando se vive uma vida de violência e pecado constantes, pode-se começar a pensar no seu currículo eterno à medida que o fim se aproxima. O mafioso Dutch Schultz levou isto a um extremo verdadeiramente bizarro. Enquanto jazia a morrer numa cama de hospital, crivado de balas de um gangue rival, fez um esforço frenético e de última hora para se acertar com o homem lá de cima. Ele exigiu que um padre fosse levado à sua cabeceira para um batismo de emergência. Isto vindo de um homem que passou a vida a extorquir, assassinar e provavelmente a chantagear a igreja local por dinheiro de proteção.
foi a conversão religiosa mais estranha da história. Foi um momento de arrependimento genuíno? Ou foi apenas o passe Hail Mary, definitivo, uma tentativa desesperada de encontrar uma lacuna no mandamento "não matarás"? De qualquer forma, ele estava a tentar cobrir as suas apostas com Deus no último segundo possível. 10. A hipocrisia destes tipos era lendária, especialmente em casa. Muitos chefes da máfia cultivavam o hábito de serem pais absurdamente rigorosos, aplicando uma estranha versão de valores familiares de pai de TV dos anos 50. Os seus dias podiam ser cheios de tiroteios, extorsão e despejo de corpos no rio, mas quando chegavam a casa, era uma história diferente. Júnior, o que eu disse sobre palavrões à mesa? Agora passa o molho antes que eu tenha de ir a uma reunião de negócios que a tua mãe não aprovaria. Conseguem imaginar receber uma palestra sobre moralidade de um homem que tem mais sangue nas mãos do que um cirurgião desajeitado? Era uma tentativa delirante de construir uma parede entre as suas monstruosas vidas profissionais e uma vida familiar pura e idealizada, tudo sob o mesmo teto. A dissonância cognitiva é simplesmente impressionante. 11. Quando os gangsters tinham problemas, não gritavam nem atiravam primeiro. Não, eles reservavam uma mesa. Bem-vindos ao sit down, a versão favorita da máfia de uma reunião de negócios, apenas com mais expresso e uma ameaça ligeiramente maior de ser atirado a um rio. Estas reuniões eram sérias. Havia regras. Nada de gritos. Nada de interrupções. E definitivamente nada de armas na mesa, a menos que combinassem com o seu fato. Eles reuniam-se na parte de trás de algum restaurante, saboreando pequenos cafés, e discutiam calmamente coisas como quem geriria os jogos de dados ilegais na Rua 43. Tony, com todo o respeito, os teus rapazes estão a invadir o meu território. E, além disso, o teu linguine estava cozido demais. Estas conversas podiam durar horas. E depois? Abraçavam-se todos como pais de futebol depois de um jogo tenso. Era o padrinho encontra brunch de domingo. 12. Gangsters entendiam o poder da influência suave e tinham o hábito de ser gorjetas ridiculamente generosas. Al Capone era famoso por distribuir notas de $100 a garçons, copeiras e qualquer pessoa que lhe prestasse um pequeno serviço. Nos anos 1920, isso era como dar uma gorjeta ao seu barista com um carro novinho em folha. Não se tratava apenas de exibir sua riqueza, embora ele adorasse fazer isso. Era um investimento estratégico. Era a intimidação envolta numa camada de charme. Comprava lealdade, garantia o silêncio e construía uma reputação de homem do povo generoso. Porque se o garçom o amava, ótimo. Mas se ele o odiasse, ainda não podia se dar ao luxo de derramar o café. Você não apenas servia um gangster. Você estava na folha de pagamento dele, quisesse ou não. 13. O submundo do crime era surpreendentemente tribal. E alguns ressentimentos eram simplesmente ruins para os negócios. George Bugs Moran, um grande rival irlandês-americano da organização italiana de Al Capone em Chicago, tinha o hábito fanático e autodestrutivo de odiar e desconfiar de gangsters italianos. Ele recusou-se notoriamente a trabalhar com eles, mesmo quando isso teria sido estrategicamente brilhante. Seu preconceito arraigado acabou contribuindo para sua queda, pois limitou suas alianças e o tornou um alvo fácil para o sindicato italiano mais organizado e cooperativo. Acontece que o racismo não é apenas moralmente falido. Também é uma péssima estratégia de negócios. Enquanto Capone construía um império criminoso diverso e multicultural, Moran estava ocupado vendo sua equipe inteira ser exterminada no Dia dos Namorados porque ele não queria se dar bem com os outros. 14. Você pensaria que gangsters odiavam advogados, certo? Acontece que eles apenas odiavam ser pegos. Usar o sistema legal, no entanto? Isso era um hobby. Um sujeito realmente processou um jornal por chamá-lo de cheinho, não assassino, não perigoso, cheinho, e ele ganhou.
Outro levou uma gangue rival ao tribunal porque eles copiaram seu método de extorsão. Imagine dois homens internos de 3.000 reais discutindo na frente de um juiz sobre quem inventou ameaçar pessoas com um taco de beisebol. Era como Shark Tank encontra Judge Judy, com muito mais riscas. Eles entravam no tribunal agindo como se fossem CEOs da Fortune 500. Meritíssimo, meu cliente está profundamente ofendido que seu uísque ilegal tenha sido chamado de lavagem. É artesanal. E a melhor parte? Alguns juízes realmente os levavam a sério. O sistema legal americano, aceitando drama de máfia desde 1920. 15. A metralhadora. Tommy não era apenas uma arma. Era basicamente a versão gangster de uma bolsa de grife. Barulhenta, chamativa, cara demais e completamente impraticável. Esses caras as carregavam não porque precisavam, mas porque podiam. Era menos, estou aqui para atirar, e mais, olha como essa coisa é brilhante. Algumas tinham marcenaria personalizada. Uma tinha incrustações de madrepérola. Outra tinha um pequeno pingente de ouro pendurado no cano, como se fosse uma arma, mas com um toque de moda. E sejamos honestos, eles nem conseguiam mirar essas coisas direito. Na metade das vezes, atingiam mais carros estacionados do que inimigos, mas nada disso importava. No momento em que você sacava uma metralhadora Tommy, a mensagem era clara. Eu sou rico, sou perigoso e não tenho absolutamente nenhum respeito pela sutileza ou perda auditiva. 16. Em meio a toda a violência, paranoia e caos, alguns dos mais durões mafiosos tinham um hábito surpreendentemente gentil e estranho. Eles eram obcecados por criar e correr pombos. Sério. Psicopatas de alto escalão como Lucky, Luciano e Mike the Boss. Tete passavam horas nos telhados de seus prédios, cuidando de seus pássaros, arrulhando para eles e inscrevendo-os em corridas. Para homens cujas vidas eram definidas pelo estresse constante e pela ameaça sempre presente de uma bala na nuca, esse hobby era um escape estranho e tranquilo. As mesmas mãos que assinavam ordens de execução seguravam suavemente um pombo. É uma imagem bizarra que nos lembra que mesmo os criminosos mais endurecidos ainda são apenas humanos estranhos e complicados. Humanos com muita ração para pássaros. 17. A paranoia de um gangster de alto escalão era lendária, e não se tratava apenas de balas. Estendia-se até a mesa de jantar. Os chefes mais poderosos, como Frank Costello, desenvolveram o hábito verdadeiramente bizarro de empregar um provador de comida pessoal. Pense bem nisso. Este não é um rei medieval preocupado em ser envenenado por um monarca rival. Este é um sujeito do Brooklyn que fez fortuna vendendo bebidas ilegais. Aterrorizado que seu espaguete pudesse ser sua última refeição. Antes que o chefe desse uma única mordida em seu bife ou um gole em seu vinho, algum pobre coitado tinha que prová-lo primeiro para ter certeza de que não estava misturado com arsênico. É o sinal máximo de que você chegou ao topo. Você é tão importante que outra pessoa tem que arriscar diarreia explosiva, ou a morte, só para que você possa desfrutar do seu jantar em paz. A confiança era uma mercadoria que eles simplesmente não podiam se dar ao luxo de ter, especialmente quando se tratava de ravioli. 18. A aparência era tudo, e o terno de um gangster era seu uniforme. Mas esses caras foram um passo além com um hábito que mesclava moda com crime. Eles empregavam alfaiates pessoais, internos. Esses artesãos habilidosos não estavam lá apenas para fazê-los parecer elegantes para uma noite na ópera. Seu trabalho principal, e muito mais importante, era ajustar seus caros ternos com compartimentos ocultos, bolsos reforçados para pistolas pesadas e coldres especialmente projetados, que não arruinariam a linha elegante de um casaco. Seu alfaiate não estava apenas fazendo você parecer bem. Ele era uma parte essencial de sua segurança operacional. É moda com um número de corpos. O objetivo era parecer impecável o suficiente para sair na capa de uma revista, enquanto estava pronto para atirar em alguém a qualquer momento sem amassar a lapela.
19. Você pensaria que o movimento de poder definitivo é um assassinato bem-sucedido, mas estaria errado. A verdadeira demonstração de poder era transformar um funeral em um evento de relações públicas completo. Quando um grande gangster morria, seja por uma bala de um rival ou um canole estragado, tornava-se um hábito realizar o funeral mais extravagante e exagerado imaginável. Estamos falando de caixões dourados que custavam mais do que uma casa, procissões fúnebres que se estendiam por quilômetros, e tantos arranjos florais que a igreja inteira cheirava a uma explosão de fábrica de perfumes. Era como um funeral de estado para um homem que provavelmente alimentava seus inimigos com porcos. Não se tratava apenas de luto. Era uma demonstração final e desafiadora de poder. Era um espetáculo projetado para lembrar à cidade, à polícia e aos seus rivais o quão grandes eles eram, mesmo na morte. 20. Vamos falar sobre o Anel de Mindinho, a peça de joia mais extravagante da história dos gangsters. Não era apenas um anel, era uma personalidade, um estilo de vida. Um pequeno e brilhante anúncio que dizia: sim, cometo crimes, mas também tenho estilo. Algumas dessas coisas eram tão grandes que podiam refletir a luz do sol em aviões que passavam. Um sujeito tinha um diamante tão pesado que fazia sua mão inclinar ligeiramente quando ele falava. Outro tinha iniciais gravadas. Não as suas, mas as do seu cachorro. E que Deus ajude a pessoa que acidentalmente apertou a mão de um mafioso com muita força e borrou o polimento. O anel de Mindinho era sagrado. Era também um objeto surpreendentemente versátil. Precisa intimidar alguém? Bata-o ruidosamente na mesa. Precisa mexer seu expresso? Adivinhe o que vai para a xícara. Era moda. Era função. Era o bling do crime no seu melhor. 21. O que você faz quando a lei está se aproximando e seu rosto está em todos os cartazes de procurado no país? Se você é um gangster, desenvolve o hábito de tentar mudar sua aparência, com resultados frequentemente desastrosos e horríveis. O famoso assaltante de bancos John Dillinger, um contemporâneo dos mafiosos, levou isso ao extremo. Ele pagou um médico de fundo de quintal para realizar uma cirurgia plástica em seu rosto e até tentou queimar suas impressões digitais com ácido. Não funcionou. Ele ficou com uma dor agonizante, com um rosto ligeiramente alterado e nodoso, e impressões digitais que ainda eram perfeitamente identificáveis. Outros fugitivos tentavam disfarces desajeitados como perucas baratas e bigodes falsos, fazendo-os parecer ainda mais suspeitos. Era uma tentativa desesperada e vã de se tornar invisível que geralmente apenas os fazia parecer um mau ator em uma peça escolar. 22. Na máfia, receber um presente do chefe nem sempre era uma coisa boa. Na verdade, receber um carro novinho de um cara como Al Capone era um hábito que muitas vezes vinha com um subtexto aterrorizante. Não era um bônus generoso, era um tiro de aviso disfarçado de presente. Um presente de Al podia significar algumas coisas, e nenhuma delas era boa. Poderia significar que você agora era propriedade dele, um pedaço ambulante e falante de sua propriedade. Poderia significar que você estava sendo marcado, com o carro agindo como um dispositivo de rastreamento para seus assassinos de aluguel. Ou, no pior dos cenários, significava que o carro estava preparado para explodir no momento em que você virasse a ignição. Você pode imaginar o sorriso falso do destinatário. Ah, Al, não precisava. Sério, acho que vou a pé. 23. Mafiosos não confiavam em bancos. De jeito nenhum. Colocar seu dinheiro ilegal, ganho a duras penas, em uma instituição financeira legítima era visto como pura insanidade. Isso levou ao hábito diário de carregar quantias obscenas de dinheiro consigo o tempo todo. Eles teriam grandes maços de notas, às vezes milhares de dólares, dobrados no que era conhecido como um maço Michigan. Uma nota grande como uma de 100 por fora para ostentar, com notas menores escondidas por dentro. Era tudo sobre imagem. A rica camada externa gritava: riqueza e poder,
enquanto as notas internas práticas eram para realmente comprar coisas. Era um croissant criminoso, crocante e impressionante por fora, mas com um recheio mais barato. Mostrava que você era líquido, poderoso e operava completamente fora do sistema. 24. Alguns gangsters eram tudo sobre poder. Outros, sobre doces. Um chefe da proibição infame tinha um hábito tão bizarro que mereceria sua própria sitcom. Ele era completamente obcecado por cannoli. Não apenas comê-los, classificá-los, avaliá-los, organizando verdadeiras competições de cannoli, com sua equipe como se fosse o The Great British Bake Off, mas com mais gel no cabelo e menos vogais nas palavras. Ele entrava em padarias vestindo um terno de 3 peças, pedia um cannoli, dava uma mordida dramática e depois dizia: ricota demais. Já comi melhores em Nova Jersey. E todos ao seu redor acenavam com a cabeça como se ele tivesse acabado de citar Shakespeare. Diz a lenda que ele uma vez terminou com uma namorada só porque ela preferia bombas de creme. Imagine construir um império criminoso apenas para arriscar tudo por preferências de doces. Mas ei, prioridades. Você mexe com a família? Talvez você consiga se safar. Mas diga que cannoli é apenas razoável? Esquece isso. 25. Você pensaria que a primeira regra para ser um criminoso bem-sucedido é permanecer anônimo. Mas você estaria errado. A primeira regra, segundo os gangsters paranoicos, era um plano de assentos. Eles tinham um hábito rígido e inegociável que todo dono de restaurante em Chicago e Nova York sabia de cor. Nunca, jamais, se sentar de costas para a porta. Todo mafioso que se prezava tinha seu lugar. Era sempre uma mesa de canto, com uma visão clara da entrada principal e suas costas firmemente encostadas em uma parede sólida. Dessa forma, você podia ver qualquer ameaça potencial, fossem gangues rivais ou a polícia, vindo de longe, e ninguém podia se aproximar por trás. Cada refeição, de um simples prato de macarrão a um suntuoso jantar de bife, era uma operação tática. Se você fosse um anfitrião e tentasse sentar um gangster em outro lugar, parabéns, você provavelmente acabara de se tornar o novo proprietário de um restaurante muito assombrado. 26. Por trás do exterior assassino e de sangue frio de alguns dos criminosos mais durões do mundo, havia um ponto fraco surpreendente. Eles eram obcecados por seus animais de estimação. Eles tinham o hábito de mimar seus animais com uma afeição que era francamente perturbadora quando contrastada com a forma como tratavam os seres humanos. Al Capone era famoso por amar seu cão, um terra nova chamado Duke. Outros gangsters mantinham gatos, pássaros e, às vezes, até animais de estimação mais exóticos, tratando-os como pequenos reis peludos. Esses animais frequentemente comiam melhor do que a maioria dos subordinados humanos do gangster, desfrutando de jantares de bife enquanto o sujeito de guarda recebia um sanduíche frio. É uma contradição bizarra e profundamente humanizadora. Um homem que não hesitaria em ordenar um assassinato voltaria para casa e passaria 1 hora abraçando seu cachorrinho. 27. Um dos hábitos mais irônicos dos gangsters da era da proibição era o seu compromisso em vender o pior licor imaginável. Estes eram os caras que lutaram e morreram pelo direito de vender bebida ilegal, posicionando-se como heróis da liberdade pessoal. Mas quando finalmente conseguiram acesso ao estoque, o que eles vendiam? Uma bebida horrível, aguada e adulterada que era frequentemente misturada com álcool industrial, thinner e outros ingredientes adoráveis para estender o estoque. As pessoas literalmente ficavam cegas ou morriam de tanto beber essa porcaria. Então, enquanto eles brindavam ao fim da intromissão do governo, seus clientes estavam ocupados sofrendo envenenamento químico. Não era apenas crime, era um experimento de guerra química faça você mesmo, com todo o público consumidor como cobaias. 28. No mundo dos gangsters, nada era o que parecia. Quando diziam que você estava recebendo uma promoção, isso podia significar qualquer coisa, desde assumir uma atividade criminosa de milhões de dólares,
até de repente estar encarregado de um mercado de peixe numa cidade sem oceano. Um pobre coitado foi enviado para supervisionar operações na Dakota do Norte. Não havia operações, apenas vacas. E neve. Muita neve. Deram-lhe um escritório falso, uma secretária falsa e um telefone que nunca tocava. Era como um programa de proteção a testemunhas com ternos melhores. Todos na vizinhança pensavam que ele era algum tipo de inspetor de carne. Enquanto isso, ele ficava sentado lá todos os dias, de chapéu fedora, tomando expresso e esperando por ordens que nunca viriam. Era a maneira da máfia de dizer: não confiamos mais em você, mas também somos muito educados para te dar cabo hoje. Aproveite sua nova vida como o sussurrador de carne. 29. Aqui está um hábito que prova que até mesmo gênios criminosos podem ser idiotas. Muitos gangsters que estavam foragidos da lei desenvolviam uma obsessão súbita por mudar sua identidade, não através de esconderijos inteligentes, mas por pura audácia. Eles conseguiam passaportes e documentos falsos com os pseudônimos mais ridículos imagináveis. Às vezes, eles nem se davam ao trabalho de mudar o primeiro nome, apenas o sobrenome. É como Al Capone tentando se passar por Al Smith. Outras vezes, eles adotavam uma persona tão comicamente fora de seu caráter que isso atraía mais atenção para eles. Imagine um executor de 1,93 m, com o rosto marcado por cicatrizes, tentando convencer as pessoas de que é um professor de poesia viajante. Era um nível de excesso de confiança e planejamento deficiente que frequentemente levava diretamente à sua captura. 30. Vamos voltar ao Código de Silêncio, Omertá, porque era mais do que apenas uma regra. Era um hábito diário paranoico, consumidor, que governava cada interação. Você não apenas evitava falar com a polícia. Você evitava falar sobre negócios com qualquer pessoa, sempre. Mesmo mencionar um crime à sua própria esposa na sua própria cozinha podia render-lhe uma reforma rápida e permanente. Essa cultura de silêncio absoluto era imposta com consequências brutais e sangrentas, criando um mundo onde todos estavam constantemente atentos ao que diziam, com quem falavam e até mesmo ao que olhavam. Era um estado de paranoia perpétua e ritualizada. A primeira regra do Clube da Máfia era: você não fala sobre o Clube da Máfia. A segunda regra era: se você quebrar a primeira regra, você deixará de existir. 31. Mafiosos eram durões, claro, mas também rainhas do drama absolutas. Um dos seus hábitos mais estranhos era dar festas por razões completamente inventadas. Não aniversários, não casamentos. Estamos falando de celebrações como 3 meses desde que Jimmy saiu da cadeia ou o novo charuto do sal cheira menos a lixo agora. Eles alugavam um restaurante inteiro, contratavam uma banda de jazz e faziam brindes como para o Frank, por não ter sido preso esta semana. E a ovação de pé se seguia. Eles até tinham bolos temáticos. Um deles, famoso, tinha um cheesecake com uma submetralhadora Tommy pintada à mão, feito inteiramente de pasta americana. Há algo incrível em uma sala cheia de homens de ternos risca de giz, emocionando-se com canoles e aniversários falsos. É como se Os Sopranos encontrasse a festa de aniversário de uma criança, exceto que todos estão armados e levemente embriagados. Quem precisa de motivos quando se tem bebida e animais de balão? 32. Às vezes, os gangsters se empolgavam tanto em bancar o empresário que esqueciam que eram, na verdade, criminosos. Uma quadrilha abriu uma firma de consultoria e começou a cobrar outros criminosos por conselhos. Conselhos de verdade, como seminários. Imagine isto: uma sala enfumaçada, 10 caras com cabelo lambido para trás e anéis de mindinho, e um flip chart que dizia: Passo 1, não seja pego. Eles até tinham cartões de visita. Vito Mancini, solucionador estratégico de problemas. Seus clientes? Outros mafiosos que pagavam milhares para lhe ser dito: mude sua placa e talvez não atire nas pessoas na frente de um policial.
Era como uma palestra TED com mais cigarros em sequência e menos PowerPoints. Um cara tentou registrar sua técnica de sequestro. Outro ofereceu um programa de fidelidade. A cada quinta extorsão é por nossa conta. Honestamente, não era crime organizado. Era consultoria desorganizada. 33. E, finalmente, vamos falar novamente sobre os cartões de visita. O cartão de comerciante de móveis usados, de Capone, era um clássico, mas este era um hábito generalizado. Outros gangsters tinham cartões que os listavam como vendedores, especialistas em importação e exportação, ou, meu favorito pessoal, marchands de arte. Esses caras, que não distinguiriam um Picasso de uma pizza, estavam distribuindo cartões alegando serem conhecedores de belas artes. Era o símbolo máximo do seu mundo delirante. Eles se viam não como bandidos, mas como empresários legítimos e sofisticados que apenas resolviam suas disputas comerciais com uma submetralhadora Tommy. Era uma fantasia completa, mas era uma fantasia a qual eles se entregavam com cada fibra do seu ser. Então, aí está. Por trás dos chapéus fedora e dos tiroteios estavam homens profundamente supersticiosos, paranoicos e muitas vezes ridiculamente mesquinhos. Suas vidas eram uma mistura bizarra de violência extrema e esquisitice ainda mais extrema. Agora tenho que lhe perguntar: qual desses hábitos é o mais absurdamente chocante para você? E qual CEO ou celebridade dos dias atuais você acha que secretamente tem alguns hábitos de gangster da era da lei seca? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais mergulhos nos cantos mais estranhos da história.